uma questão que tem tirado o sossego e o sono de muita gente do Espírito Santo, não é pouca gente, quase que 10% da população do Espírito Santo, que é ligada à cafeicultura, visto que o café, com toda a nossa expansão industrial, continua sendo a atividade econômica que mais gera emprego no Espírito Santo, cerca de 300 a 350 mil ocupações. E nós somos essencialmente um produtor do café Comilon, a chamada variedade, que também é conhecida como robusta. E para tratar desse assunto, nós estamos conversando hoje com o presidente do Sindicato Rural de Jaguaré, o maior produtor de Comilon do Espírito Santo e do Brasil, que é o agricultor Silvano Bizzi, com quem nós passamos a conversar agora. Silvano, eu comecei falando para o nosso telespectador sobre essa inquietação de vocês com relação à possibilidade de importação do café, de 1 milhão de sacas do café robusto do Vietnã, que de uma certa maneira não tem como ir ajudar um pouco os preços de vocês para baixo. Mas antes de chegar nisso, popular moda, a questão, eu quero saber um pouco mais a respeito da situação da nossa cafeicultura, em função das coisas que vem acontecendo no Espírito Santo, por exemplo, do que se diz hoje com relação ao fato da agricultura, da cafeicultura ser cada vez mais uma atividade que prende nela, que fixa nela, quem está ligado a ela por uma questão de tradição, mais do que por meramente a questão da rentabilidade, já que está aparecendo outras alternativas agrícolas, como o eucalipto e a cana-de-açúcar, que nos mesmos espaços em que se planta café, poderia estar obtendo um maior resultado econômico. Primeiro, vou começar por aí. O que você me diz disso? Certo. A cafeicultura capixaba, a cafeicultura em geral, em termos de Brasil, pode-se considerar que permanece na cafeicultura, nos períodos de crise, o cafeicultor que tem tradições, que tem raiz dentro da cafeicultura, que herdou dos pais, dos avós, e vai mantendo essa tradição. No período de ascensão, entra-se muitos aventureiros na cafeicultura do café. São empresários que entram para ganhar dinheiro. Então, no período de crise, eles acabam se afastando dessa atividade, da cafeicultura, vão buscar outras fontes de renda que lhe oferecem a maior margem de lucro. Em questão do eucalipto e da cana-de-açúcar, tem sido hoje duas atividades que estão em plena ascensão, em pleno crescimento e que têm uma rentabilidade satisfatória, e que emprega menor número de mão de obra humana, que é o contrário do café. Um hectare de café hoje emprega de 5 a 6 mãos de obras, enquanto na cana-de-açúcar e no eucalipto é um homem para cada 2, 3 hectares. Então, é praticamente 100% mecanizado. Hoje, na cafeicultura, nós temos que arcar com encargos sociais, com o uso de APIs, inúmeras garantias para o funcionário. Isso vem aumentando o nosso custo de produção e, com isso, afastando esses investidores de curto prazo na cafeicultura, que são, a gente dá o nome de aventureiros, entram para ganhar dinheiro e depois se afastam da atividade. Mas você acha que independente da maior prosperidade, da maior rentabilidade que hoje com que acena hoje o eucalipto e a cana, quem é do ramo na cafeicultura fica? Fica, permanece. O cafeicultor tradicional, esse fica, esse não sai. Isso está mais voltado para pecuaristas, Tem grandes áreas, extensões de áreas maiores que entram nessa atividade. Bom, nós estamos falando de uma produção para esse ano, que nós temos a safra do Comilon no primeiro momento, depois temos a safra do Arábica. Correto. Nós estamos falando da produção só de Comilon esse ano de quanto? É estimado em torno de 6 milhões de sacas. 6 milhões de sacas. 6 milhões de sacas. Vamos mantendo essa produção. Só o seu município de Jaguaré produz quanto? 600 mil sacas. 10% da produção. 10% da produção capixaba. 600 mil sacas. E como é que está o mercado? O mercado está comprando. Vamos esquecer por enquanto não está existindo drawback. Como é que está o mercado hoje? Está comprador? Está vendedor? O mercado já esteve mais comprador. Mas com o anúncio da possível importação desse café, só o anúncio já causou um pânico muito grande no mercado, propriamente nos produtores, acaba chegando até o produtor em verdades a respeito do drawback. Já tinha sido aprovado que esse café está chegando num país que não é verdade, é uma inverdade, e com isso deu uma esfriada no mercado. Nós chegamos a negociar café R$ 210 a saca, hoje está a 185, para você ver o impacto que isso causa no mercado do café. E sabemos que não há mercado no café. Há um déficit muito grande. Uma falta. Uma falta de café no mercado. O nosso consumo interno, você sabe de que ordem que ele está, mais ou menos? Em torno de 17 milhões de consumo. Então, tem um crescimento de 2% a 3% ano, nível de Brasil. A nível de mundo está crescendo talvez um pouco mais. Então, há esse déficit
do café no mercado. Agora, entrando na questão propriamente do drawback, porque na verdade o drawback é um sistema de importação que permite que o importador importe uma mercadoria que será matéria-prima, né, sem pagar impostos por ela, processa essa mercadoria para reexportá-la com maior valor agregado. Na verdade, quem está querendo isso, na verdade, hoje é a indústria da torrefação e a indústria do solúvel. Eles estão querendo importar o café do Vietnã, que chegaria aqui a quanto? Esse café, estima-se que chegaria aqui em torno de R$120 a saca. Posto aqui. Com frete. Com frete. Fala-se em trazer esse café, industrializar e reexportar. Né? Isso é o que alega-se. Mas esse 1 milhão de sacas representa 10% da produção do nosso café. Então você imagina 10% de café entrando no mercado, onde o produtor vai deixar de oferecer 10% dessa produção. Isso vai gerar um impacto muito grande no preço do café. Isso vai acabar onerando o produtor que está assumindo os seus compromissos, que está tendo a oportunidade de arcar com os seus compromissos do passado, no período de crise do café, está tendo a oportunidade agora de estar sanando. Agora, Silvano, você é um cara que está lá em Jaguaré, é articulado, sabe se situar no contexto onde Jaguaré está no Espírito Santo, onde o Espírito Santo está no Brasil e o Brasil está no mundo. Isso não está sendo uma atitude assim, meio, digamos assim, localizada, pontual, não, porque, olha bem, o que está acontecendo é o seguinte, como diz o outro, isso não é a chamada esquina da globalização, ou seja, já que a globalização está aí, vai ser difícil, no primeiro momento a gente vai poder conter isso. Chega um político mais sensível a toda a situação, na verdade a gente sabe que a agricultura é muito abandonada. Ela normalmente não é lembrada pelo político. O político está mais centrado na vida urbana. Mas isso não é das esquinas da globalização, não. Porque, olha bem, nós temos um problema aqui no Espírito Santo já com a indústria de confecção. O chinês nem entrou, mas a confecção dele já está chegando aqui por abaixo da matéria-prima. Como é que você vê isso de longo prazo? Correto. Isso é um fato, né, que com o tempo vai chegar, mas até o momento, até onde nós pudermos reivindicar e poder prolongar esse período mais longo possível, para a cafeicultura seria de excelente valia, de excelente importância, porque nós temos nossos compromissos, o produtor tem um compromisso dele e tem que sanar. O que precisa é ter uma política agrícola para o país, onde nós podemos ser competitivos com outros países. É o que nós não temos. Por exemplo, o café do Vietnã, hoje, vindo para o país nesse custo, é praticamente um trabalho escravo. Não tem legislação trabalhista. Não tem legislação trabalhista, não tem uso de EPI, é um país comunista, onde o governo dita tudo o que tem que ser feito. Produtores são limitados a 2 hectares de área produtiva, onde colhe esse café com maior cuidado, seca em terrenos de chão, em terrenos de cimento, em cima de uma lona. Então não tem infraestrutura, não tem investimento em infraestrutura, e fora os encargos sociais, e fora o uso de EPI, inúmeros fatores. Questão ambiental. Então são responsabilidades que eles não têm, que nós temos. Então se é a globalização, vai ter a globalização, tem a ALCA que está vindo aí, mas nós temos que ser competitivos. Então precisa-se ter uma política direcionada para a agricultura. Então pelo menos furou o pneu da globalização para dar um tempo. Para dar um tempo, né? Prolongar esse período aí. Em 9 minutos, hoje a presença de Silvano Bispo, presidente do Sindicato Rural de Jaguaré. Nós voltamos já.